Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário você vai estar vendo esse vídeo. No último dia 25, eu postei a primeira parte desse tema, né, que é baseado numa frase do filósofo Mário Sérgio Cortella, que diz que o filósofo tem que ter pés de chumbo e asas. Então eu coloquei nesse vídeo o título de Asas e Pés de Chumbo. E a gente terminava aquela primeira parte do vídeo com uma outra afirmação do Mário Sérgio Cortella, em que ele dizia que enquanto professor, ao entrar em sala de aula, a gente tem que dizer: vocês aprendem comigo, eu aprendo com vocês e nós aprendemos juntos. De certa forma, apesar de eu divergir um pouco do nosso querido educador, faz algum sentido, né? Porque a gente tem sempre o que aprender com as pessoas, né? Seja pelas suas atitudes, pelas suas ações, né? Pelos seus feitos, e isso deixa marcado na gente algumas lições de vida. E só por isso eu concordo com essa frase. Já ligado ao campo da educação, eu acho que ela não se aplica muito porque a gente trabalha com as ciências, né? E a pessoa, para chegar ao nível de professor, a batalha é muito grande, exige muito estudo, muita ralação, muito sofrimento, muita dedicação, né? São faculdades, são trabalhos, são TCCs, apresentação de teses, até você conseguir uma graduação que te permita ir à sala de aula para, como o verbo mesmo diz, ensinar, né? O próprio Paulo Freire dizia que ensinar exige amar o educando, não é? Paulo Freire disse isso no 3º capítulo do seu livro Autonomia da Pedagogia. Bem, mas voltemos ao primeiro vídeo, em que a gente terminava sobre o significado da palavra aluno, não é? Aluno. O aluno vem do latim, como eu disse da última vez, a, prefixo a, sem ou desprovido de, e luno, que vem de lumine, que significa luz. Portanto, a junção do prefixo com a palavra dá aluno, ou seja, aquele sem luz, aquele que procura a escola em busca da luz do conhecimento. Logicamente, como eu já expliquei antes, a filosofia deixa espaço para o contraditório, né? E outro dia eu lendo numa revista Veja, uma crônica, uma coluna de um Sérgio Rodrigues, ele questionava essa definição de aluno com 2 argumentos. Segundo ele, esse aluno que nós temos em sala, ele deriva de alumnum, que significa também do latim lactente, criança de colo, aquele que precisa de cuidados. O que, a meu ver, não diferencia muito do aluno sem luz, visto que o bebê, ele é desprovido de qualquer habilidade que permita que ele viva sem os cuidados, né, sem a guia de alguém, porque se tornaria indefeso e presa fácil para a própria natureza, né? Então, aí já aparece uma controvérsia. Ele cita também como argumento o fato de Paulo Freire ter dito que quando a criança chega na escola, ela não é uma folha em branco. Ela já traz marcada caracteres adquiridos, né, em casa. E a gente há de concordar com isso, porque a própria lei diz
que a educação é dever do Estado e da família. E quando a criança chega na escola, logicamente ela já sabe falar, ela já sabe interagir, ela já sabe interpretar algumas pequenas coisas, logicamente isso adquirido do seio familiar. Portanto, isso pode ser coisas boas, o que vem caracterizado dessa página, ou coisas ruins, dependendo da estrutura familiar na qual o aluno está inserido, né? E você veja bem que eu falei lá atrás do Paulo Freire, que dizia que ensinar exige amar o educando. E o educando é aquele que aprende. Então, ele concorda que o professor automaticamente é aquele que ensina. Então, a gente vê divergências dentro de citações de um próprio autor. Mas vamos lá. Eu gostaria de citar como exemplo aqui também para vocês, partindo do pressuposto que o aluno tem inteligência, que o aluno tem capacidade, que o aluno tem habilidades, e isso, de certa forma, já o habilitaria, né, a assimilar todo o conhecimento que o professor, os livros didáticos, né, todo o material, o vasto material do que ele dispõe, fizesse dele, né, um expert nos assuntos ensinados em sala de aula. E não é bem assim que acontece. Aí eu lembro do grande Johann Wolfgang Goethe, né, que era filósofo, escritor, artista, um dos maiores poetas da história, um verdadeiro Leonardo da Vinci da Alemanha, né? E quando questionado sobre a perfeição das suas obras, Goethe dizia que 1% era inteligência e 99% era resultado de esforço, né? E olha que Goethe se esforçaram. Eu vou citar, para vocês terem uma ideia, 2 obras dele. Nos Sofrimentos do Jovem Werther, que era o amor, né, desse Werther pela noiva de um amigo, né? Esse livro ele causou uma comoção tão grande, né? Ele foi escrito de uma forma tão perfeita, o sofrimento desse jovem marcou tanto as pessoas que provocou uma onda de suicídio no século XIX em toda a Europa, né? E ele escreveu de uma forma tão perfeita também que na sua obra-prima Fausto, né, em que o personagem principal tinha uma busca incansável, uma sede insaciável pelo saber, levou o protagonista a fazer um pacto com o próprio demônio. Então Goethe, com seu 1% de inteligência que ele citava, ele compensava com 99% de esforço, e se o que ele diz é verdade, o esforço é muito importante, porque fez dele uma das figuras mais conhecidas da Europa no seu tempo, entre os séculos XVIII e XIX, né? Então, o que Goethe quer dizer é que o fato do aluno ter a inteligência não significa dizer que ele aprenderá tudo aquilo que você vai ensinar. Tá bom? E voltando ao tema aluno, aquele sem luz, que nós dissemos, né, que os tradicionalistas chamam sem luz, e que os mais modernos discordam, né? A gente pode buscar exemplos, por exemplo, na mitologia. Todos nós conhecemos a história da formação do homem segundo a mitologia, né? Lá no Olimpo, os deuses e os semideuses viviam numa monotonia desgraçada. Todo mundo era imortal, ninguém morria, ninguém se feria e nada de novo acontecia. Até que um dia, 2 jovens irmãos, Epimeteu e Prometeu, tiveram a ideia
de criar algo perecível, né? Acho que para sua diversão. E resolveram criar os animais. Só que para isso, eles precisavam do aval, né, do grande Zeus, aquele que teria tirado o mundo do caos e ordenado o universo. Então, Prometeu, o irmão mais velho e Epimeteu, foram até o grande Zeus pedir permissão para criar os animais. Zeus, a princípio, foi contra, ele não gostou muito da ideia. Tanto é que disse a Prometeu, o mais velho, o mais responsável, que se a sua obra desse complicações, desse qualquer coisa de errado ou trouxesse problemas, Prometeu iria pagar, como aconteceu. Bem, mas mesmo assim Zeus permitiu que os irmãos criassem os animais, questionando que se eles iam dar trabalho, eles iam causar problemas, mas eles tinham como argumento que, como não seriam eternos, como os deuses, se esses animais causassem alguns transtornos, seria por um tempo limitado, já que o homem viveria pouco, os outros animais menos ainda, então seria coisas passageiras. E Zeus aceitou o argumento, mas sempre com a ameaça de que, se não desse certo, Prometeu, o irmão mais velho, seria castigado. Bem, voltando lá do seu encontro com Zeus, os irmãos pararam para descansar e Prometeu acabou adormecendo, né, o mais sensato, o mais velho. E Epimeteu, no furor da sua juventude, não esperou, começou logo a criar os animais, né? E meteu bronca a criar animais, dando cada um uma habilidade, né? Dando a cada um atributo que lhes garantisse, pelo menos, a sobrevivência. Ele fez o pássaro pequeno, mas deu a capacidade de voar. Ele fez o tigre veloz para caçar, né? Ele fez o elefante grande para dominar o seu território. Fez o leão com a sua valentia para reinar sobre os outros animais, fez a girafa com o pescoço esticado para alcançar a comida no alto das árvores, e assim ele foi distribuindo os atributos entre todos os animais, tá certo? Ele deu a esses animais a capacidade de que assim que nascessem conseguissem se mobilizar, porque muitos são abandonados pelos pais assim que nascem, então eles se viram, eles andam. A tartaruga, por exemplo, quando ela é deixada na praia, né, que sai do ovo, no mesmo momento ela é jogada no mar, ela desce, né, a onda vem e puxa, ela é jogada no mar e ela vai viver por si. Já uma criança, a gente imagina aqui o exemplo, a comparação, se você, a mulher, parir uma criança e deixar na beira do mar e a onda vier, é o fim para aquela criança, porque ela não tem a mínima noção de defesa. Bem, quando Epimeteu tinha criado todos os animais já, foi lá e acordou Prometeu, com a grande novidade, né? Ô Prometeu, enquanto você dormia aí, eu já criei todos os animais, cara, você não teve trabalho de nada. Eu criei cada animal e para cada um eu dei um atributo, aqueles que eu já citei anteriormente. Aí Prometeu questionou o irmão. E para o homem, que atributo você deixou? Aí Epimeteu, percebendo a cagada que tinha feito, disse: puxa vida, esqueci do homem. Prometeu, que já tinha sido ameaçado por Zeus, ficou simplesmente apavorado. E a única ideia que lhe veio à cabeça, já que não tinha mais nenhum atributo para dar para o homem, ele teve a ideia de ir até o deus Hélio, né, considerado o deus Sol, e roubar uma pontinha de luz, né, de Hélio para dar como atributo ao homem. Então ele pegou uma pequena tocha, foi até o deus Hélio que dormia e acendeu essa pequena tocha e deu ao homem a luz, ou seja, a luz do conhecimento, que a gente pode tratar hoje como racionalidade ou inteligência,
Por isso o homem domina os demais animais que vivem unicamente por instinto, diferente do homem que tem ideias e cria novas maneiras, novas formas de sobreviver. Claro que Prometeu, o homem deu muito problema e Prometeu foi realmente castigado, né? Ele foi amarrado ao alto de uma montanha e todo um dia um corvo vinha comer o seu ventre. Mas como ele era imortal, no outro dia estava sarado e novamente o corvo vinha comer-lhe as entranhas. Bem, mas aí fica um exemplo de luz, né? Que o homem precisa da luz do conhecimento. Se a gente for passar para a parte do criacionismo, né? O que nós cristãos, né? Ou os judeus, os hebreus, naquilo que eles acreditam como o Gênesis, ou criação, também é muito similar. Né? Deus criou do pó o homem, da costela do homem ele criou a mulher. Ok? Então, tornou-se um termo genérico, o homem. E ele, no paraíso em que ele construiu para o homem, tinha muitas árvores, né? Muitas árvores frutíferas. E Deus apontou uma única como proibida para o homem. E disse: não comeis dessa árvore, porque se comerdes dela, certamente morrerás. Essa árvore era justamente a árvore do conhecimento. E como todos nós cristãos sabemos, incentivado pela mulher, ludibriada pela serpente, encarnada do demônio, o homem acabou comendo da fruta proibida e teve a luz do conhecimento. E a primeira ação que ele teve foi perceber que estava pelado, né? E se envergonhou de ter suas partes descobertas. Ou seja, o homem, naquele momento que comeu a fruta, ele recebeu a luz do conhecimento e até hoje tem pagado caro com isso, porque o preço pelo pecado é a morte. E até para o evolucionismo, né? Para aqueles que gostam do darwinismo, por exemplo, a luz também entra, porque o divisor de águas entre o homem ancestral e o homem moderno foi a invenção do fogo. E fogo é luz. Né? Então a gente não pode dizer que a luz não seja a base para todo tipo de conhecimento. Então, quando lá os tradicionalistas dizem que o aluno é aquele sem luz, a gente não pode discordar 100%, mesmo as coisas se tornando modernas, né, e as opiniões livres e as liberdades de expressão, né, possam ser ditas aí a torto e a cambito, como dizia um filósofo aqui chamado Afonso Vaqueiro, da nossa região. Então a gente há de concordar que a presença do mestre ainda é essencial, que a presença do professor em sala de aula, ela tem que ser, o professor tem que estar presente, o professor tem que mediar o conhecimento, o professor está lá para tirar as dúvidas, o professor está lá para orientar, né? Todos os alunos têm inteligência, todos os alunos têm capacidades e habilidades, mas isso não significa que todos aprenderão. Por isso que eu citei, né, anteriormente, que alguns colegas são muito otimistas e muito utópicos porque partem do pressuposto de que, tendo inteligência, o aluno vai aprender, né? Mas também não devemos esquecer do termo importância, né? Daquilo que importa para ele. O aluno vai aprender aquilo que para ele é interessante. E geralmente a escola não é o lugar mais interessante que o aluno acha.
E Aristóteles, né, discípulo de Platão, um dos pais modernos da filosofia, Aristóteles dizia que você está feliz quando você está no lugar onde você quer estar. E geralmente a escola não seria o lugar onde o aluno gostaria de estar. Então, o aprendizado, né, ou a aprendizagem, ela depende de muitos fatores, né? Ela depende de muitas vertentes, de muitos vetores. Então, a gente, quando eu digo que a gente tem que ter asas e pés de chumbo, eu tenho que colocar-nos no meio termo, nem muito otimista, nem muito pessimista. Você não pode jamais dizer para um aluno que ele não é capaz de aprender. Como também você não pode tentar enfiar na marra na cabeça do aluno que não quer, né? Que não se esforça, como dizia Goethe, que ele vai aprender, porque aquele lugar onde você está ministrando as suas aulas é o último lugar onde ele gostaria de estar. E ele não querendo estar ali, ele detesta também a sua presença. Ele pode até gostar de você no campo de futebol, lá no salão de festa, lá na pracinha, lá no bar, mas na sala de aula ele não gostará de você. Então, essa é a minha opinião sobre a frase do Cortella, pés de chumbo e asas. Eu, enquanto professor, ainda acredito, ainda viajo na maionese, ainda creio que a educação, assim como aconteceu em outros lugares do mundo, ainda seja o caminho para o desenvolvimento, mas eu tenho os pés no chão para assimilar, para chegar à conclusão, para inferir que nem todos que frequentam a escola querem adquirir o conhecimento. Estão lá por obrigação, para cumprir protocolo, porque não querem se empregar em outra atividade, por pressão dos pais ou outros fatores que desconhecemos. Portanto, nós devemos ter sempre os pés no chão, né? E continuar incentivando, motivando, já que nós somos motivadores, tentando dar asas à imaginação desses alunos para que ele dê importância para aquilo que a gente está falando para ele. Porque a partir do momento que ele der importância, que ele mostrar interesse por aquilo que nós estamos ensinando, a coisa vai acontecer. Mas enquanto isso, enquanto aquilo que a gente fala não for importante, não for interessante para o aluno, eu discordo do nosso querido Paulo Freire, mas ele vai continuar sendo uma folha em branco ou então com caracteres que nós poderemos chamar de rabiscos. Tá bom, gente? Essa é a opinião sobre a frase. Muito obrigado por vocês me ouvirem até agora. Essa é a segunda parte, a conclusiva. E em breve a gente voltará com novas reflexões sobre a educação. Obrigado a você que viu esse vídeo, os poucos que viram. Obrigado a você que curtiu. E se você quiser se inscrever no meu canal, eu vou ficar muito agradecido. E se você não quiser, né, é porque não importa e porque não é interessante para você e você tem o livre-arbítrio para escolher e eu jamais vou discordar de sua opinião. Um abraço a todos.